A sala de reuniões do Arranha-Céu em Lisboa ecoava com risos cruéis, como facas afiadas cortando o ar. Diogo, o CEO de 35 anos, sentia o peso de olhares acusadores fixos nele, o coração martelando enquanto o conselho o desmantelava com palavras venenosas sobre sua vida pessoal inadequada. Em segundos, tudo desabaria, até que uma voz anônima, vinda de um laptop esquecido, irrompeu como um trovão, revelando segredos que ninguém esperava. Diogo Mendes ergueu-se devagar, as mãos tremendo sobre a mesa de mármore polido, o sol da tarde filtrando pelas janelas altas do edifício no chiado, tingindo o ar de um laranja suave que contrastava com a frieza do ambiente. Ele havia construído a Mendes Tech do zero, uma startup de tecnologia que agora dominava o mercado de apps sustentáveis em Portugal, empregando centenas e ganhando prémios internacionais. Mas ali, naquele momento, ele não era o visionário admirado, era apenas o gay assumido que ousava desafiar as normas invisíveis do mundo corporativo. O presidente do conselho, um homem de 60 anos chamado Rui Salazar, inclinou-se para frente, os olhos semicerrados como um predador farejando fraqueza. Diogo, sua liderança é questionável. Rumores sobre sua orientação sexual estão minando a confiança dos investidores. Como podemos prosseguir com alguém que vive à margem da sociedade tradicional? As palavras caíram como bombas, e os outros diretores, todos homens de ternos cinzentos e gravatas conservadoras, murmuraram em aprovação, alguns até rindo baixinho, como se aquilo fosse uma piada inevitável. Diogo engoliu em seco, o nó na garganta apertando. Ele pensou em Miguel, o estagiário brilhante que trabalhava no andar de baixo, o único que sabia de sua luta interna para equilibrar amor e carreira. Miguel, com seus 28 anos, olhos castanhos quentes como o vinho do Douro e um sorriso que iluminava as noites solitárias em Alfama. Eles se conheceram há um ano, em uma conferência de inovação em Porto, onde Miguel, um engenheiro de software de Coimbra, havia apresentado uma ideia revolucionária sobre a ética que cativou Diogo imediatamente. O que começou como admiração profissional floresceu em algo mais profundo durante caminhadas pelo Tejo, conversas sobre sonhos sufocados por expectativas familiares e noites compartilhando silêncios reconfortantes. Mas Diogo nunca revelara ao mundo corporativo essa fraqueza, ou força, como Miguel insistia em chamar. Amor não é fraqueza, Diogo. É o que nos torna humanos, dissera ele certa vez, sob as estrelas de Sintra. Agora, enquanto o conselho dilacerava, Diogo só queria fugir para aqueles braços. Antes que pudesse responder, um bip agudo cortou o silêncio. Um laptop aberto no canto da mesa, esquecido por um assistente apressado, acendeu-se sozinho. Uma gravação de áudio começou a tocar, a voz distorcida mas firme quando pelos alto-falantes, senhores do conselho, ouçam bem. Vocês acusam Diogo Mendes de ser inadequado por amar um homem. Pois eu sou Miguel Costa, o empregado secreto que vocês ignoram. E vou revelar a verdade que os fará engolir cada palavra. O ar na sala congelou. Diogo piscou, incrédulo, o sangue gelando nas veias. Miguel. Como? Porquê? A gravação prosseguiu, e com ela, o caos irrompeu. Miguel narrava com precisão cirúrgica, imãs trocados entre diretores, provas de sabotagem interna orquestrada por Salazar para tomar o controle da empresa, incluindo subornos a investidores para espalhar boatos sobre a vida pessoal de Diogo. Eu gravei tudo, disse a voz de Miguel, porque amo Diogo o suficiente para protegê-lo de hienas como vocês. Ele construiu isso aqui com suor e visão, enquanto vocês tramam nas sombras por poder e preconceito. Os diretores se entreolharam, rostos pálidos, alguns tentando desligar o laptop, mas era tarde demais, o áudio se espalhava via nuvem para todos os imãs da empresa, e até para a imprensa especializada em tech. Diogo, ainda atordoado, sentiu uma mistura de raiva e gratidão subir pelo peito. Ele se virou para a janela, vendo Lisboa pulsar lá embaixo, o elétrico 28 rangendo pelas colinas, vendedores de pastéis de nata nas esquinas, o castelo de São Jorge vigiando como um guardião eterno. Aquela cidade, com sua história de fado melancólico e revoluções silenciosas, sempre fora seu refúgio. Mas agora, ela testemunhava sua humilhação pública, e, talvez, sua redenção. Salazar gaguejou, isso é uma farsa. Chama segurança. Mas Diogo ergueu a mão, a voz firme pela primeira vez. Não, Rui. Vamos ouvir o resto. E depois, a polícia ouvirá também. Enquanto a gravação terminava com detalhes irrefutáveis, datas, nomes, transações, Diogo saiu da sala, o coração acelerado, correndo para o elevador. Ele precisava ver Miguel. No andar de desenvolvimento, o Open Space fervilhava com funcionários chocados, telas piscando com o áudio viralizando internamente. Miguel estava lá, de pé junto à sua estação de trabalho, o rosto sereno apesar do tremor nas mãos. Seus olhos se encontraram, e em um instante, Diogo o puxou para um abraço apertado, ignorando os olhares curiosos. Por que não me disse, sussurrou Diogo, o cheiro de café e colonia de Miguel ancorando à realidade.
Porque você carregava o mundo sozinho, respondeu Miguel, a voz embargada. Eu não podia deixar que te destruíssem sem lutar. Mas o dia não terminara. Enquanto a notícia se espalhava como fogo em palha seca, jornais online como o Público e o Expresso já cobrindo escândalo no Chiado, Diogo e Miguel fugiram para um café escondido em Barro Alto, onde o fado ecoava suave das janelas abertas. Sentados em uma mesa de ferro forjado, com vistas para as luzes acendendo na cidade, eles conversaram pela primeira vez sobre o medo que os unia. Diogo confessou sua infância em Évora, onde o pai, um vinicultor rígido, o repreendera por sonhos de menino que incluíam desenhar casais em seus cadernos. Miguel compartilhou sua vinda de uma família católica devota em Coimbra, onde saíra do armário aos 22 e fora deserdado, forçando-o a construir uma vida do zero. Nós somos sobreviventes, disse Miguel, entrelaçando os dedos. E juntos, invencíveis. No entanto, a calmaria era ilusória. Naquela noite, enquanto voltavam para o apartamento de Diogo em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, um carro os seguiu pelas ruas empedradas. Paranoia. Ou retaliação? Diogo apertou o volante do seu Peugeot antigo, os faróis cortando a névoa do Tejo. Salazar não vai parar, murmurou. Miguel assentiu, o telefone vibrando com mensagens de apoio de colegas e ameaças anônimas. Então nós não paramos também. Amanhã traria o confronto final, uma assembleia de emergência com acionistas. Mas naquela noite, sob o teto de azulejos pintados à mão, Diogo e Miguel encontraram força no silêncio compartilhado, sabendo que o amor deles, forjado em segredos e revelações, era a arma mais afiada contra o mundo. A Assembleia de Acionistas no auditório da Mendestec amanheceu sob um céu de Lisboa carregado de nuvens, como se o próprio Atlântico conspirasse com as tensões. Diogo, impecável em um terno azul marinho que Miguel escolhera na véspera, subiu ao palco com o peito apertado, mas os olhos flamejantes. Atrás dele, uma tela projetava gráficos de crescimento da empresa, 300% em 2 anos, apps que ajudavam comunidades rurais a monitorar colheitas via satélite. Senhoras e senhores, começou ele, a voz ecoando como o sino da Basílica da Estrela, ontem, tentaram-me derrubar não por falhas profissionais, mas por quem eu amo. Hoje, mostro que a Mendestec é maior que preconceitos. Aplausos esparsos romperam, mas Salazar, sentado na primeira fila com advogados ao lado, cruzou os braços, o rosto uma máscara de desdém. Miguel, na plateia, disfarçado como um analista júnior, sentia o suor escorrer pelas costas. Ele havia passado a noite em claro, revisando as provas, capturas de tela de chats criptografados onde Salazar orquestrava a campanha de difamação, envolvendo até um jornalista conservador do Correio da Manhã. Usa a história do CEO gay para desestabilizá-lo, lera Miguel em uma mensagem. Aquilo doía mais que o risco de demissão, era uma traição à essência de Portugal, terra de poetas como pessoa que celebravam o amor em todas as formas. Enquanto Diogo apresentava os dados, uma interrupção veio, um acionista idoso, Dona Maria, viúva de um fundador inicial, ergueu-se trêmula. Eu apoiei você desde o início, Diogo. Mas esses rumores... Eles me preocupam pela imagem da empresa. O salão murmurou. Diogo hesitou, o do dia anterior ainda fresco, a humilhação que quase o quebrara. Então, em um ato de coragem impulsivo, ele gesticulou para Miguel. Venha aqui, por favor. O jovem subiu, o coração disparado, e Diogo continuou. Este é Miguel Costa, meu parceiro e o cérebro por trás de nossos algoritmos de IA. Ele não é um segredo, é minha força. E ele salvou esta empresa expondo a corrupção que nos ameaça. Gritos de surpresa e aprovação misturaram-se. Salazar saltou de pé, isso é chantagem. Ele é só um estagiário. Mas Miguel, com a calma de quem enfrentar a rejeição familiar, ativou seu tablet. A gravação rodou novamente, agora com legendas em português e inglês para os investidores internacionais. Detalhes surgiram, Salazar desviara fundos para uma empresa fantasma em Espanha, usando contatos para espalhar fake news sobre Diogo em fóruns conservadores. Eu descobri isso investigando uma falha no código, explicou Miguel, mas era mais que bug, era sabotagem. O auditório explodiu. Acionistas exigiam explicações, Dona Maria, com lágrimas nos olhos, abraçou Diogo. Perdoe uma velha tola. Seu amor é corajoso. Salazar foi escoltado para fora por seguranças, gritando ameaças vazias. Mas o verdadeiro conflito fervia por baixo, enquanto a vitória se solidificava, Diogo e Miguel enfrentavam o preço pessoal. No elevador descendo, Diogo desabou contra a parede. E se isso nos destruir? A mídia vai nos expor como um romance corporativo. Miguel o beijou na testa, um gesto terno e casto. Então mostramos que é real. Vamos para Évora amanhã, sua terra. Enfrenta o passado comigo. Diogo assentiu, mas o telefone tocou, sua mãe, de uma vila no Alentejo, ligando pela primeira vez em meses.
ouvi no jornal. É verdade sobre o rapaz. A voz dela tremia, e quando as velhas feridas. Na viagem de trem para Évora, os campos dourados do Alentejo desfilavam como um tapete de memórias. Diogo contara a Miguel sobre o pai, falecido há 10 anos, que o forçara a esconder sua identidade para proteger o nome da família. Ele me amava, mas do seu jeito torto, disse Diogo, olhando pela janela. Miguel apertou sua mão. Minha mãe ainda reza por mim em Coimbra, pedindo que eu volte ao normal. Mas eu escrevi uma carta para ela ontem, contando sobre nós. Está no correio. Chegando à casa de Pedra Branca, com vinhas trepando pelas paredes, a mãe de Diogo, Ana, os recebeu com um abraço hesitante. Seus olhos, enrugados pelo sol inclemente, fixaram-se em Miguel. Então você é o que salvou meu filho. Eles sentaram à mesa de carvalho, comensalando azeitonas e queijo de ovelha, o ar cheirando a terra úmida após a chuva. Ana contou histórias do pai de Diogo, um homem que cantava fada em segredo, revelando camadas que Diogo nunca imaginara. Ele tinha seus demónios, como todos. Mas via o amor como uma ponte, não uma prisão. Pela primeira vez, Diogo sentiu o peso do passado aliviar. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta. Um homem de meia-idade, primo de Diogo, entrara armado com recortes de jornal. Você envergonha a família. Esse. Escândalo. A discussão escalou, vozes e quando pelo pátio, até Miguel intervir com calma. Eu amo seu primo mais que a mim mesmo. E salvei a empresa dele de ladrões como seu chefe. O primo, desarmado pela honestidade, baixou a cabeça. Talvez eu esteja errado. O Alentejo ensina paciência. De volta a Lisboa, a empresa fervilhava de mudanças, demissões, promoções e um novo código de conduta antidiscriminação inspirado por Miguel. Mas uma sombra pairava, Salazar processara por difamação, e testemunhas anônimas ameaçavam. Diogo e Miguel, agora públicos, enfrentavam olhares nas ruas de Alfama, sussurros em cafés. Heróis ou amantes imprudentes, zombava um tabloide. Em uma noite chuvosa, no mirador da Senhora do Monte, com a cidade brilhando como joias molhadas, Diogo propôs: vamos fugir por um fim de semana. Para o Algarve, só nós. Miguel sorriu, mas seus olhos traíam dúvida. E se for o começo de algo maior? Um ativismo juntos. O fim de semana no Algarve trouxe praias de areias brancas e falésias dramáticas, onde o mar Atlântico rugia como suas emoções. Eles caminharam de mãos dadas, ignorando olhares curiosos de turistas. Mas uma ligação mudou tudo. Um aliado no conselho revelou que Salazar planejava vazar fotos privadas de Diogo de anos atrás, de uma festa em Porto onde ele beijara um ex. Eles querem te quebrar emocionalmente. A fúria de Miguel foi visceral. Chega. Vamos contra-atacar. De volta à capital, eles reuniram evidências adicionais, envolvendo a polícia de cibercrimes. Mas o clímax veio em uma entrevista coletiva improvisada no Rossio, com repórteres lutando a praça. Diogo falou primeiro: meu amor por Miguel não é escândalo, é salvação. Miguel acrescentou: e a corrupção de Salazar é o verdadeiro veneno. Enquanto flashes explodiam, um repórter gritou: vocês temem o backlash da comunidade conservadora. Diogo olhou para Miguel, vendo neles a ponte sobre abismos. Temo, mas amo mais. O backlash veio como uma onda, não um gotejar. Redes sociais explodiram com hashtags Diogo Traição e Mendes Fora, alimentadas por bots pagos por aliados de Salazar. Diogo acordava com e-mails de ódio: volte para o armário, pervertido. Miguel, mais resiliente, filtrava-os, mas uma mensagem o abalou: sua irmã em Coimbra, mãe está doente. Diz que você a matou com essa vergonha. Ele escondeu as lágrimas, mas Diogo viu. Vamos visitá-la. Juntos. A viagem a Coimbra foi um mergulho no coração de Portugal, com um mondego serpenteante preguiçoso sob pontes romanas. A casa da família de Miguel, uma construção modesta perto da universidade, cheirava a sopa de couve e incenso de igreja. A mãe, Teresa, de cama com olhos fundos, estendeu a mão trêmula. Meu filho. O que você fez? Miguel ajoelhou-se, voz rouca: eu encontrei amor verdadeiro, mãe. Diogo me faz melhor. Diogo, ao lado, ofereceu flores do mercado local. Ele salvou minha vida, como eu a sua, indiretamente. Teresa, após um silêncio que pareceu eterno, tocou o rosto de Miguel. Eu rezei errado. Pensei que amor era sofrimento, como no fado. Mas vejo agora, é luta compartilhada. Lágrimas fluíram, e pela primeira vez, a família se uniu em oração não por cura, mas por bênção. O primo de Diogo, tocado pela notícia, ligou: estou com vocês. Vamos processar Salazar coletivamente.
De volta ao trabalho, a Mentestec renascia. Miguel foi promovido a diretor de ética digital, e Diogo anunciou uma fundação para apoio a LGBTQ+ em tech, inspirada em suas jornadas. Mas o conflito escalou quando Salazar contra-atacou em tribunal, alegando que a gravação era ilegal. O juiz, uma mulher progressista de Setúbal, marcou audiência para a semana seguinte, em Lisboa. A preparação foi tensa. Noite sem claro no apartamento de Diogo, com vistas para o Tejo iluminado, eles debatiam estratégias. E se perdermos? Perguntou Diogo, vulnerável. Miguel traçou linhas em seu peito. Perdemos juntos, então vencemos. Um aliado inesperado surgiu. Dona Maria, a acionista, revelou-se bissexual, escondendo por décadas. Eu sei o custo do silêncio. Apoio vocês financeiramente. A audiência no Palácio da Justiça, com suas colunas dóricas e quando história, foi um teatro de emoções. Salazar, polido em terno italiano, Depes I, Mendes é instável por sua condição. O advogado de Diogo rebateu com as gravações, e Miguel testemunhou, voz firme, eu gravei para proteger, não para ferir. Amor me deu coragem. O juiz franziu a testa para Salazar, cujos álibis desmoronaram sob interrogatório. Mas o golpe veio de fora. Durante o intervalo, um manifestante conservador, financiado por lobbies, jogou tinta vermelha em Diogo na escadaria. Pecador, gritou a multidão. Miguel o protegeu, levando um soco no ombro, sangue manchando a camisa. No hospital de Santa Maria, costurando o ferimento, Diogo chorou, isso é por minha causa. Miguel sorriu fraco, não. É por nossa causa. E vamos curar juntos. A notícia viralizou, transformando simpatia em apoio massivo. Petições online reuniram 50.000 assinaturas. O primeiro-ministro tuitou contra a discriminação. Salazar, isolado, retirou a queixa, fugindo para Madrid em desgraça. Com a vitória, Diogo e Miguel enfrentaram o vazio pós-tempestade. Agora o quê? Perguntou Diogo em uma caminhada por Belém, pastéis quentes nas mãos. Miguel parou sob o monumento às descobertas, vivemos. Sem segredos. Eles planejaram uma viagem a Porto, para celebrar raízes. Mas um twist aguardava, uma carta de Salazar, não de ódio, mas confissão. Eu invejava sua paixão. Minha própria vida era vazia, casado por conveniência, filhos distantes. Perdoe um tolo. Diogo, surpreso, mostrou a Miguel. Redenção possível. Eles responderam com convite para terapia, abrindo portas para diálogo. A história deles inspirou um documentário, filmado em locações portuguesas, capturando não só drama, mas cura. Em uma cena final, sob fogos de artifício no São João de Porto, Diogo sussurrou, você é a minha verdade. Miguel, e você, meu lar. O documentário, intitulado Segredos do Tejo, estreou no Festival de Cinema de Lisboa, enchendo o cinema São Jorge de aplausos. Diogo e Miguel, de mãos dadas na premiere, sentiram o flash das câmaras como estrelas cadentes. Mas por trás da glória, rachaduras surgiam. Diogo mergulhava em reuniões, expandindo a fundação para Espanha e França, enquanto Miguel lutava com burnout, questionando se sua identidade era agora só o herói gay. Uma briga explodiu após uma gala beneficente em Cascais, onde doadores elogiavam Miguel como o salvador romântico. Eu sou mais que isso, explodiu ele no carro de volta, chuva batendo no para-brisa. Diogo, exausto, rebateu, você escolheu isso. Nós escolhemos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como o fado sem guitarra. Dias frios se passaram, com mensagens curtas e olhares evitados no escritório. Miguel voltou a Coimbra sozinho, para um retiro na Serra da Lousã, buscando clareza entre pinheiros e riachos. Lá, ele encontrou um grupo de apoio LGBTQ+, onde histórias semelhantes ecoavam, amores testados por fama repentina. O amor verdadeiro enfrenta espelhos, não só monstros externos, aconselhou o mentor, um artista de 50 anos que sobrevivera à ditadura de Salazar, o ditador, não o traidor. Inspirado, Miguel escreveu uma carta longa para Diogo, eu te amo, mas preciso de espaço para ser eu, não o acessório do CEO. Diogo, lendo à beira do Tejo ao amanhecer, sentiu o coração partir. Ele voou para Coimbra num jato particular, encontrando Miguel em uma taberna ribeirinha, com vinho verde e sardinha assada. Eu errei, admitiu Diogo. Fui egoísta. Vamos recomeçar devagar, como amigos primeiro. Miguel, olhos úmidos, assentiu. Amigos que se amam. A reconciliação foi gradual, como o lento derretimento da neve nos picos da Europa, para onde fugiram em uma escapada. Caminhadas por trilhas verdejantes revelaram vulnerabilidades, Diogo confessou inseguranças sobre envelhecer no mundo gay, Miguel sobre pressões familiares para normalizar.
Noites ao redor de fogueiras, eles riam de memórias bobas, como a primeira dança desajeitada em um bar de Alfama. Mas o destino testou novamente. A Fundação recebeu uma doação anónima massiva, com uma condição: um evento em Évora com famílias conservadoras, para diálogo. Diogo hesitou, memórias da rejeição paterna frescas. Miguel encorajou: é hora de curar o Alentejo. O evento, em uma adega centenária, reuniu 200 pessoas, pais, filhos, ativistas. Diogo falou de perda e ganho, Miguel de perdão. Uma mãe, e quando Teresa, abraçou-os: meu menino é como vocês. Obrigada por mostrar o caminho. Sucesso, mas custo, paparazzi os seguiram, publicando fotos íntimas, na verdade, inocentes abraços. Um escândalo menor surgiu, questionando a imparcialidade da Fundação. Diogo enfrentou o conselho novamente, agora aliado, provando transparência. Miguel, ao lado, sussurrou: nós somos à prova de balas agora. Com o equilíbrio restaurado, eles adotaram um cachorro, um vira-lata de rua em Lisboa chamado Fado, simbolizando resiliência portuguesa. Rotina nova, manhãs de yoga no Jardim de Belém, noites cozinhando bacalhau à Brás. Mas um chamado maior veio, convite para palestrar na ONU em Genebra sobre diversidade em tech. A viagem foi transformadora. Em salas de mármore frio, Diogo e Miguel compartilharam sua história, inspirando delegados de nações onde ser gay ainda era crime. Uma noite, no Lago Lehmann, sob o luar, Diogo ajoelhou-se: case comigo. Não por lei, mas por nós. Miguel, rindo através de lágrimas: sim, 1000 vezes. De volta, o casamento, uma cerimônia íntima em Sintra, com castelos de conto de fadas como testemunhas, reuniu entes queridos. Ana e Teresa cantaram um dueto de fado, vozes trêmulas de alegria. O primo de Diogo ergueu um brinde, pelo amor que revela verdades. Anos adiante, a Mendes Tech liderava globalmente, com Miguel como seu CEO. Eles mentoravam jovens de Beja a Braga. Mas o legado maior era pessoal, provar que, em Portugal de azulejos e saudades, amor vencia ódios. 5 anos após o escândalo, Diogo e Miguel acordavam em uma vila renovada em Comporta, dunas brancas beijando o mar. A Mendes Tech agora valia bilhões, mas eles priorizavam o impacto, apps para detecção precoce de discriminação via IA, salvando vidas em comunidades isoladas. Fado, grisalho, latia para gaivotas, e quando sua felicidade canina. Mas o passado sussurrava. Uma ligação de Madrid, Salazar, à beira da morte, pedia perdão pessoal. Diogo, relutante, viajou sozinho, encontrando o homem encolhido em uma cama de hospital, olhos vazios como o Guadiana seco. Eu era cego pelo medo, murmurou Salazar. Meu filho. É como você. Escondi por vergonha. Diogo perdoou, não por fraqueza, mas por cicatrização. Use isso para mudar, disse, saindo com o peito leve. Miguel, orgulhoso, planejou uma surpresa, uma viagem de volta às raízes, de Évora a Coimbra, revivendo o trem que os unira. Em Évora, visitaram o túmulo do pai de Diogo, deixando flores e uma nota: eu entendo agora. Em Coimbra, a irmã de Miguel anunciou gravidez: meu bebê terá tios incríveis. A vida fluía serena, mas um conflito novo surgiu, interno. Diogo, aos 40, questionava a paternidade. Quero filhos, mas temo repetir ciclos de silêncio. Miguel, reflexivo, sugeriu a adoção. Pesquisas os levaram a um orfanato em Faro, onde conheceram João, um menino de 8 anos com olhos curiosos e cicatrizes de rejeição por ser diferente, aspirações artísticas em uma família rígida. O processo foi árduo, audiências, terapias, olhares julgadores. Uma assistente social, e quando preconceitos velhos, duvidou, 2 pais homens. E se ele precisar de modelo feminino? Miguel explodiu: amor modela melhor que gênero. Diogo acalmou, citando estudos da Fundação. Aprovados, trouxeram João para casa, ensinando-lhe fado e código, vendo-o florescer. João trouxe causa alegre, noites de histórias sobre os heróis que se amam, desenhos de Lisboa com arco-íris. Mas desafios vieram, bullying na escola, chamando João de filho de viados. Diogo e Miguel intervieram, palestras na escola transformando o ódio em educação. Meu papai Diogo constrói mundos digitais, papai Miguel os protege, disse João orgulhoso. Um twist dramático: durante uma conferência em Porto, João desapareceu por horas, achando-se em uma livraria velha. Pânico tomou Diogo e Miguel, vasculhando ruas de granito até encontrá-lo lendo contos de Camões. Eu queria um livro sobre famílias como a nossa, explicou. Aquele medo uniu-os mais, levando a um livro infantil seu escrito, Amores de todas as cores. Com a família crescendo,
Eles enfrentaram saúde, Miguel diagnosticado com estresse crônico, forçando pausa. Diogo cuidou dele em comporta, caminhadas na praia curando feridas invisíveis. Você me salvou de novo, disse Miguel. Diogo, nós nos salvamos mutuamente. O clímax veio em uma crise global, uma lei anti-LGBTQ+ proposta no Parlamento português, revivendo fantasmas. Diogo e Miguel lideraram protestos no Rossio, com João segurando cartazes. Milhares marcharam, vozes e quando amor é lei. A lei caiu, e eles foram condecorados pelo presidente. Na velhice imaginada, sentados em Sintra, João casado com um parceiro, eles sorriam, nossa história. Um fado feliz. 10 anos mais, Diogo aos 45, Miguel aos 38, João aos 18 estudando engenharia em Lisboa. A vila em comporta expandira-se com um estúdio para João pintar, paredes cobertas de azulejos personalizados contando sua saga. A Menstec, agora uma potência europeia, financiava bolsas para que era em STEM, de Faro a Faroese. Mas uma sombra, João apaixonou-se por um rapaz de família conservadora, e quando dores passadas. Ele me esconde, papais, confidenciou João, olhos magoados. Diogo e Miguel guiaram-no com sabedoria ganha, seja você, o amor verdadeiro revela. Uma noite tensa em jantar familiar, com o namorado e pais, tensões explodiram, insultos velados sobre valores tradicionais. Miguel interveio com empatia, nós conhecemos esse medo. Mas o amor constrói pontes. O namorado, tocado, saiu do armário dias depois, família reconciliando devagar. João, fortalecido, propôs a Diogo e Miguel, vamos fazer um podcast, verdades reveladas, sobre famílias como a nossa. O projeto viralizou, episódios gravados em cantos icônicos, Tejo para origens, Sintra para magia, Alentejo para raízes. Sucesso trouxe inveja, um concorrente corporativo, Eco de Salazar, hackeou dados da fundação, vazando histórias sensíveis de beneficiários. Pânico, chamadas de pânico de jovens expostos. Diogo, furioso, mobilizou a equipe, Miguel decifrando o código malicioso. Em 48 horas, contra-ataque, exposição pública do hacker em uma coletiva no Chiado, levando a prisões. A crise uniu a família mais. João, orgulhoso, tatuou verdade no pulso, inspirando Diogo a escrever memórias, do humilhado ao herói. Lançado em uma feira do livro no Porto, best-seller, com prefácio de Miguel, ele me ensinou que vulnerabilidade é poder. Viagens familiares os ancoraram, um cruzeiro pelo Douro, vinhedos florescendo como seus laços. Em uma degustação, João anunciou, vou-me casar, e vocês serão padrinhos. O casamento em Coimbra, sob arcos da universidade, foi celebração, fado, vinhos, lágrimas. A mãe de Miguel, agora avó radiante, dançou com todos. Mas saúde testou, Diogo sofreu um susto cardíaco durante uma maratona beneficente em Lisboa. No hospital, Miguel velou, João segurando mãos. Não ouse nos deixar, sussurrou Miguel. Recuperação lenta, mas reveladora, Diogo aposentou-se parcialmente, focando em mentoria. Miguel assumiu mais, equilibrando com família. Um legado final, doação da vila para um retiro LGBTQ+, Casa do Tejo. Inauguração com discursos emocionados, eles assistindo do mar, fado, agora idoso, uivando ao vento. 20 anos após o dia fatídico, Diogo e Miguel, grisalhos e enrugados como vinhas antigas, sentavam no deck da Casa do Tejo, ondas lambendo a praia. João, casado e pai de gêmeos, dirigia a fundação, expandindo para a África via parcerias portuguesas. O podcast evoluíra para uma rede global, salvando incontáveis. Reflexões vinham em ondas, Diogo lembrava a reunião, o laptop pipando como destino. Aquele que nos mudou. Miguel ria, e nos uniu. Eles visitavam Salazar's túmulo em Madrid ocasionalmente, deixando flores, perdão completo. Joãos filhos, correndo na areia, perguntavam, vovos, contem a história de novo. Diogo começava, era uma vez, em Lisboa, um CEO humilhado. Miguel completava, e um empregado secreto que revelou a verdade do amor. Sob o sol poente, Portugal, de colinas a costas, testemunhava seu final feliz, não sem conflitos, mas através deles. Amor, em todas as formas, era a maior revelação.